É isso aí, meus queridos. Estamos aqui mais uma vez, sumidos para variar, né? Mas viemos aqui comentar sobre um tema que foi discutido lá no nosso Instagram. Quem não conhece já acompanha lá, Matheus Caçador de Carros, né? A gente geralmente debate, conversa algumas coisas antes de jogar aqui no YouTube para vocês. E uma das dúvidas que alguns seguidores tinham e têm é sobre carro blindado. Matheus, por que o carro blindado, quando ele chega a uma certa idade, ele se torna mais barato, né? Ele, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, um Toyota Camry desse está em torno de 50 mil, certo? Se ele for blindado, ele vai chegar a 40, 30, 35 mil, sendo que para a pessoa adquirir essa blindagem quando o carro é zero, o investimento é de 50, 60 até 150 mil. Aí é onde vem a seguinte questão, né? Aquela interrogação na cabeça. Se a pessoa gasta mais para blindar um carro, por que ele, depois que está bem usadinho, vai lá, o preço dele despenca, né? E a gente vai tentar esclarecer para vocês algumas causas, tá? Eu não vou aqui ficar falando dos níveis de blindagem, né? Dos materiais que são usados. Isso aí tem muito vídeo já no YouTube. Eu quero deixar claro para vocês o porquê os carros com uma certa idade eles ficam desvalorizados, quais os riscos de ter um carro desse, quais são os prós e contras, tá? Deixando mais claro, logicamente, quem busca um carro blindado, logicamente pensa em segurança, né? Então a pessoa dessa, ela está visando a segurança da sua família, ou de alguém, ou dela mesma, né? Geralmente porque ou mora numa área de risco, né? A gente sabe que no Brasil os grandes centros são bem violentos, ou porque tem um poder aquisitivo alto, né? É inegável que geralmente quem busca um carro blindado ou tem um poder aquisitivo alto, que é visado, que necessita de proteção, ou pelo item anterior que eu te falei, que é a região que essa pessoa mora, às vezes é mais perigosa, né? Mas vamos lá, Matheus, hoje eu tenho aí 50 mil, 70 mil em conta, quero comprar um carrinho, mas eu moro num lugar que é perigoso, ou já aconteceu alguma coisa com minha família, né? E eu quero entrar num blindado, né? Eu quero proteger minha família e tal. Vamos lá, vamos tentar entender primeiro. Se a gente pega um carro 0 km, até 3 anos de uso, esse valor da blindagem, ele valoriza o carro. Você pega, por exemplo, um carro zero de 100 mil, se ele é blindado, ele vai para 110, 120, isso nos 3 primeiros anos, certo? Quando chega no terceiro ano em diante, 3 a 5 anos, o carro meio que se equivale FIP a FIP. Por exemplo, se o carro é 100 mil, ele blindado com 3 a 5 anos de uso também é 100 mil. Você vai ver anunciado lá, beleza. E quando o carro ele passa dos 5 para 8 a 10 aninhos, vamos botar aí entre 8 e 10 anos, o carro está 20, 30, às vezes 40% abaixo da FIP. Matheus, por que isso ocorre? Por que isso acontece? Vamos lá. Vamos começar por manutenção. Vidros, né? A tecnologia usada não é nenhum mistério de outro mundo para fazer a blindagem. Nada mais é do que vidro, resina, vidro, resina, vidro, resina. É uma bolachona, né? Que é uma camada de vários vidros que tem uma espessura maior, que faz com que o vidro tenha uma resistência maior a tiros, a impactos, né? A mais conhecida aqui no Brasil é a 3A, né? Então, o que acontece? Principalmente atrelado ao fator idade e ao tempo que o carro fica exposto no sol, os vidros começam a sofrer delaminação. O que é delaminação? Vou tentar deixar aqui uma imagem para vocês. Mas a delaminação nada mais é do que bolha nos vidros. Essas camadas, como eu falei, que elas são coladas, né, na autoclave, que é a alta temperatura, 300 graus, ela começa com o tempo a descolar. Aí cria essas bolhas, né? Logicamente se perde aquela proteção que ela tinha quando não tinha as bolhas, e também a visibilidade pode ser interferida, né? O correto agora
segundo a lei vigente do Exército, acho que de 2017 para cá, que não pode ser recondicionado mais, que tinha um procedimento que você podia levar nessa autoclave e o vidro ia para o forno, às vezes eles conseguiam voltar e o serviço saía bem mais barato, já que o custo de um vidro desse blindado ele parte de 3.000 e aí vai, o céu é o limite, de acordo com o modelo do carro que você adquirir. Entre outros, para você adquirir também um carro blindado, você tem que ter autorização do Exército, tá? O Exército quer saber por que a pessoa está usando um carro blindado, né? Então você tem que ter uma documentação para isso. E se você não tiver, você vai ter problemas quando precisar fazer uma manutenção dessa, por exemplo. Fatores negativos, Matheus, da blindagem. O carro fica em torno de 150 a 200 quilos mais pesado, tá, gente? Então, você considera que pneus vão ser desgastados mais rápido, consumo de combustível vai ser mais alto, suspensão vai sofrer mais porque o carro está carregando mais peso, né? O que mais? Freios, o próprio acabamento, né? Se você pegar um vídeo de desmontagem da blindagem, o carro ele praticamente fica no esqueleto. Sai tudo isso aqui para entrar o material da blindagem, né? Então, às vezes, os acabamentos já ficam meio folgado, às vezes alguns danificados. Então, assim, tem essa questão de ruídos ao decorrer de anos. Quando você pega um carro desse com mais idade, então você tem também um carro que, por tendência, vai fazer mais ruídos internos de acabamento do que um carro que não é blindado, tá? Então, esse é um fator também a se pensar. E o fator revenda, né? O fator revenda e o fator seguro, tá? Quando você está adquirindo, deixa eu ver se essa luz aqui, acho que ficou muito em cima, né? Deixa eu ver essa daqui. Deixa sem luz mesmo. O fator revenda, tá, gente? Quando chega nessa idade aí fica bem complicado, tá? Por quê? Porque quando chega um carro, chega nessa faixa aí de seus 30, 40, 50 mil, o cara que compra ele, a verdade é essa. O cara que compra ele, o comprador primário, né, que tem um bom poder aquisitivo, ele, na verdade, ele já pegou o modelo zero, entendeu? Então ele foge dessa manutenção, ele foge desses problemas que a blindagem ela apresenta com o tempo, né? Então fica para o cara lá, o mero mortal mesmo, que vai querer pegar esse carro depois, né? E geralmente essas pessoas que têm esse poder aquisitivo de comprar um carro de 30, 40, 50 mil, às vezes nem precisam do carro blindado, entendeu? Aí entra já o outro fator, a manutenção alta com a falta de necessidade, às vezes, de um carro blindado. Porque o único ponto positivo do carro blindado é a sua segurança, tá? O resto tudo configura negativamente, seja de manutenção, seja de revenda, seja de preço, seja do estresse, às vezes, de fazer a manutenção. Você imagina, dá um problema na tua fechadura, até se tu tirar a blindagem, até tu mexer, geralmente você tem que levar o carro numa blindadora, às vezes para fazer um simples serviço na manutenção da fechadura do teu carro. Então, tem todos esses pontos, tá? E o casamento também, que é a revenda difícil, quando chega nessa idade avançada do veículo, né? Mas, se você não quer saber de revenda, não quer saber dessas coisas e quer ter a segurança para sua família com um bom custo-benefício, é uma excelente oportunidade, né? Ficando quente aqui, abaixar. Uma excelente oportunidade, né? Sabendo de todos esses pontos, né? Eu acho que é isso. Acho que eu falei o que eu tinha para falar sobre a blindagem. Sobre recomendar ou não recomendar, cara, se diante de todos esses pontos que eu te falei, se você achar válido, né? Porque quem tem que achar válido é você, vai ser seu dinheiro investido, não é o meu. Eu, graças a Deus, na região que eu moro, é uma região tranquila, né? Meu portão nem cadeado eu passo. Então, para mim, principalmente que gosto de desempenho, que gosto de sentir o carro mais na mão, né? Que prezo pelo bom acabamento dentro dele aqui, eu não quero que seja fuçado, nem esticado, nada. Eu não quero um carro blindado e não preciso. Mas para você, talvez, que precisa, né? Aí vale a pena considerar.
mas sabendo de todos esses pontos outros que eu te falei. Aí se você quiser saber sobre nível de blindagem, qual calibre aguenta e etc, aí já é outros vídeos aí que não é já a minha área, mas você tem outros vídeos aí de outros canais que podem estar tirando essas dúvidas para vocês, beleza? Valeu, galera, um abraço. Deixa seu like aí, se inscreve, compartilha esse vídeo com seu amigo. E breve aí essa semana a gente vai soltar o vídeo do Ford Ka para vocês.